um novo quadro aqui, o Sobreviver ao Vivo. Entendeu? É piada, porque é um vivendo ao vivo, só que é mais longo. Sobreviver ao vivo. Tá aí. A criatividade já tá naquele jeito, né? Vamos falar da nona rodada, a última rodada da primeira fase do Candangão. E vou te falar, Champions League. Ah, a Champions League é maravilhosa, grandes viradas. A Champions League não tem isso. Ah, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, nenhum campeonato tem o que foi visto aqui. Inacreditável. Como começou essa rodada? A rodada começou com os 4 que estavam entre os classificados. Eram Gama, Samambaia, Brasiliense e Capital. Brasiliense e Capital dependiam apenas de si para conseguirem seu resultado. Era vencer e avançar para a próxima fase. Mas Sobradinho tinha chance. Sobradinho tinha que vencer o Brasília e torcer pro tropeço de um deles, ou o Brasiliense ou o Capital. E o Ceilândia tinha chance, mas era mais difícil. Tava na última rodada, a 3 pontos do G4, precisava vencer seu jogo, que seria um confronto direto contra o Brasiliense, e aí precisava torcer para um tropeço ou de Capital ou de Sobradinho. Sobradinho venceu, Capital tropeçou. Vamos falar sobre isso. E no rebaixamento, o que precisava acontecer? O Paranoá podia até perder, só não podia perder de muito. E levou 6. Mas mesmo assim, conseguiu ficar na primeira divisão, porque Brasília ou Aruque tinham que vencer. Vamos começar então de cima para baixo? Vamos começar de cima para baixo, depois a gente chega lá. Começando pelo Gama, que campeonato do Gama é a melhor campanha de um time nesse formato de Candangão, que veio dos últimos 4 anos pelo menos, com 23 pontos. O Gama é o único time invicto, são 7 vitórias e 2 empates. Partida contra o Capital foi um jogo muito pegado, já vamos falar logo dos dois, né? Vamos falar dessa partida. O primeiro tempo achei o Capital melhor, o Capital precisava da vitória, e é um time que ofensivamente, a gente sempre fala, entrega, é um time que ofensivamente consegue sim fazer sua parte, mas defensivamente sofre muitos gols, não pode acontecer, não pode levar tantos gols assim, então, e acaba amargando porque é um time que geralmente é muito forte aqui no JK, mas essa primeira fase acabou a campanha jogando aqui como mandante, com 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas, não venceu esse Candangão jogando aqui no JK, tudo isso amarga para chegar na última rodada precisando vencer o Gama, líder, e com todos esses bons números que eu falei, depois de uma grande partida contra o Goiás. Primeiro tempo o Capital foi melhor, o Gama buscava muito lançamento pelas pontas com o Kennedy, mas não entrava. Eu gostei mais do Capital, por mais que não tenha sido um primor de futebol. Achei o jogo bem amarrado, o jogo bem nervoso, mas achei o Capital melhor no primeiro tempo do que o Gama. E no segundo tempo, começou a ter nervosismo, né? Começou a ter nervosismo, o Gama começou a chegar mais, até que o Gama tem um jogador expulso. O Clemente faz uma boa jogada, gera escanteio. No escanteio, o Darlan sobe com o braço, e aí o juizão entendeu como agressão e expulso. O Capital precisava de apenas um gol para se garantir. E com um a mais, não conseguia criar, ficou muito dependente de lançamentos. O Mateuzinho, que é um jogador que particularmente eu acho excelente, é um dos meus jogadores preferidos do Candangão, mas não fez uma grande partida no jogo de hoje. Tentava cruzamento, não chegava. Aí o Gama teve a oportunidade de uma falta na entrada da área e Michel, se dali pro Zico é pênalti, já dá pra começar a falar que dali pro Michel é pênalti. Que batidaça do Michel, que finalização, colocando ali no ângulo, fazendo 1-0, e aí parecendo que as coisas iam ficar mais difíceis pro Capital, continuou brigando bastante, continuou chegando. Daniel Guerreiro, que entrou no segundo tempo, foi expulso no segundo tempo. O Gama chegou a ficar com 2 a menos, e aí o Capital fez o gol de empate já nos acréscimos, empatando, deixando tudo igual no placar por 1-1, mas ainda precisava de um gol, principalmente do que se ouvia dos outros resultados, que é a coisa no banco, tava todo mundo gritando, avaliando, era o tempo inteiro gente pedindo informação dos resultados, e o Capital sabia que precisava de mais um gol para se classificar, porque o Sobradinho havia vencido, e porque o Ceilândia, até no final da partida, havia vencido, então sabia que precisava do gol, mas não conseguiu porque ficou uma criação muito limitada ali nos minutos finais, por abafa, do desespero, bola na área. O Eder Lima, que foi o autor do gol, gosto bastante, excelente zagueiro na minha opinião, estava na minha seleção do ano passado do Candangão e é um grande zagueiro. Teve uma chance ali de peixinho que ela passa no segundo pau, por isso aqui o Capital não consegue o segundo gol e acaba saindo eliminado com bastante lamentação. A gente até lamenta umas brigas, aquelas tretas, tá todo mundo de cabeça quente aqui depois do jogo, acabou gerando a eliminação do Capital. Falamos de Gama e Capital, vamos falar agora do Samambaia, o cachorro salsicha, que é talvez o time mais vistoso de se ver jogar futebol. Claro, o Gama primeiro colocado e tudo mais, é o melhor time do Candangão em futebol jogado, pelo que apresentou, é o melhor time, tem que fazer, é o Gama, mas o que jogou o Samambaia, esse Candangão olha,
impressionante, impressionante. Sempre foi um dos mais vistosos de jogar, conseguindo suas vitórias, está aqui. A gente pode chamar de surpresa até a segunda rodada. Agora a gente já chama de sensação do campeonato. Feteu 6 no Paranoá, 6. Ah, tudo bem, o Paranoá brigando contra o rebaixamento, mas mesmo assim não é fácil você chegar e fazer 6 gols na equipe que seja. E é uma equipe do melhor ataque da competição. É o Samambaia com 21 gols. Você tem noção? O Gama, que é o líder, tem 6 gols a menos que a equipe do Samambaia. É um futebol vistoso, de muita relação. Cara, merece bastante estar na segunda colocação. E o Paranoá? O Paranoá chegou para a rodada, 3 pontos à frente de Aruca e Brasília. Para não rebaixar, podia até perder. Só não por muito, porque dependia de 4 de diferença de saldo entre Brasília e Paranoá. E o que aconteceu? Levou 6. Mas levou 6 e mesmo assim não caiu. Não caiu porque acabou dependendo de um Brasília que não conseguiu fazer seu dever de casa. Brasília enfrenta o Sobradinho, perde um pênalti quando o jogo estava 0-0. Vamos falar desse jogo já já. E da Aruca, que teve a sua chance ali, né? Precisava ganhar. Mas o Real Brasília, que é uma equipe que eu gosto bastante, conseguiu deixar sem chance, metendo um 4-1. Vamos pro próximo jogo? Já vamos falar então desse que eu já puxei o assunto de Sobradinho e Brasília. Vamos falar, o Brasília precisava da vitória simples pelo que foi o jogo contra o Paranoá de 6-0 pro Samambaia para evitar o rebaixamento. Pelo que jogou de futebol, merecia escapar? Sinceramente, acho que não. Foi um Brasília que decepcionou bastante, o Colorado que decepcionou bastante, o Colorado que não conseguiu corresponder às expectativas e que não conseguiu se entregar. E por mais que tenha boas peças, o Mila é muito bom, o Nicolas é muito bom, eu gosto do Iago, mas não conseguiu. Esse jogo contra o Sobradinho, claro, eu estava aqui acompanhando Gama e Capital e Gama, então eu não tive a oportunidade de assistir o jogo, mas vi que teve um pênalti a favor, poderia ser a chance de se classificar, de escapar do rebaixamento no caso, mas não foi, acaba amargando o rebaixamento mesmo com o Paranoá levando de 6 e o Brasília precisando apenas, no começo precisava tirar 4 de saldo, depois só precisava de uma vitória simples. E não conseguiu. E vamos falar do Sobradinho, os operários, os leões da Serra do Sobradinho. Impressionante o que fazem, é uma das minhas equipes sensações. Eu sempre coloquei Samambaia e Sobradinho como sensações, porque, claro, a gente coloca as 4 equipes que começam o Candangão como favoritas, as 4 que tem calendário, perdão, as 4 que tem calendário de Série D como favoritas, no caso, Gama, Capital, Ceilândia e Brasiliense. De decepções, já falei aqui, vamos falar já, chegar no jogo Brasiliense e Ceilândia, a gente vai chegar lá, mas o Brasiliense decepcionou, o Ceilândia, por mais que tenha classificado, heroicamente, eu não gostei dessa primeira fase do Gato Preto. E aí, a gente fala de Samambaia, que a gente já citou, uma sensação de Sobradinho. No jogo diferente do Samambaia. Samambaia é pro positivo, futebol alegre, o cachorro salsicha. Sobradinho são os operários, os leões da Serra. É um time moldado para intensidade, moldado para diminuir espaço, moldado para vencer, por mais que seja de 1-0 ali, 2-0 ali, moldado para ser competitivo e ser uma obediência tática diferente. Esse time, por essa obediência, conseguiu ganhar esses pontos, conseguiu ser competitivo, e no futebol profissional ser competitivo é meio caminho andado para você chegar no seu objetivo. A gente tem que falar do Roniel, autor do gol, ele que sai do banco crava, impressionante. Aqui mesmo, nesse palco na virada contra o Capital 3-2, Roniel teve participação, fez o gol da virada, ele é o amuleto desse time, não só ele, como o Mirandinha, tem muito jogador nesse banco do Sobradinho que fez por merecer, tá? Esse G4, na minha opinião, tá muito bem entregue pelo que fez merecer, principalmente os 3 primeiros. Gama, Samambaia e Sobradinho foram 6 que realmente mereciam muito estar onde estão. Vamos agora pro próximo jogo pra gente falar do 4º colocado, Ceilândia. É a grande história dessa rodada. O que o Ceilândia... Gente, o que o Ceilândia, o Gato Preto, miau, o que o Gato Preto fez? Acabo de miar aqui, fiquei um pouco com vergonha do miado, porque tem gente atrás de mim. Mas tudo bem, o miau do Gato Preto conseguiu resolver a situação. Cara, é impressionante. O Brasiliense chegou por jogar no Cerejão, pela equipe que tem, pela expectativa criada, acaba tendo favoritismo sim, por mais que não tenha entregado o Brasiliense. O Campeonato Brasiliense, deixa eu falar a verdade, o Candangão do Brasiliense é muito ruim. Muito ruim. Dependente de Tarta, o Tarta é com certeza nos destaques, vai acabar em muita seleção do campeonato aí, porque o Brasiliense só tá disputando até a última rodada por causa do Tarta. Fora isso, é um time que peca muito para criar chance, é um time que peca muito para fazer gol,
e é um time que defensivamente depende muito do Kaiser, que até fez um bom campeonato candango. Eu gosto dos jogadores, gosto do Euler, pra mim excelente zagueiro também. A defesa nem é um dos maiores problemas não, acabou sendo nesse último jogo, né, nos momentos finais, mas o ataque não funciona, é um time que, diferente do Samambaia, aqui a gente vê a diferença, né, parece que o Samambaia, ele joga futebol na facilidade, o brasileiro faz esforço pra jogar a bola e acaba amargando a eliminação que parecia não vir, porque fez 2-0 no Ceilândia, cara, e fez 2-0, não é que tava 2-0 nos 10 primeiros minutos só, não, tava 2-0 até os 41 minutos do segundo tempo, Jean-Pierre fazendo seu primeiro gol com a camisa do Brasiliense e botando aquela expectativa, né, que muita gente tinha, até porque um jogador com passagem ali, seleção de base, Grêmio, foi uma sensação há um tempo atrás, e no Brasiliense não estava conseguindo jogar tanto, foi ganhando minutos, fazendo seu primeiro gol, e aí, cara, 41 minutos do segundo tempo, jogando em casa, 2-0, contra um Ceilândia inconstante, essa é a palavra, Ceilândia inconstante, é um Ceilândia que tem boas peças, Patricão, Marquinhos, Cabralzinho, tem boas peças, próprio Cardoso, mas que não consegue também fluir futebol, tem dificuldade para enfrentar a linha baixa, é um time do Ceilândia muito inconstante, inclusive a gente conversando com a torcida nos últimos jogos, né, a torcida falando que claro, que vai torcer, mas que sabia que seria muito difícil, e cara, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, pô, eu vou ter que fazer o maior miado do gato preto da história. Miau! O gato preto, eu não aguento mais, eu passo muita vergonha já. O gato preto, cara, o que aconteceu? O Cardoso, dos 41 minutos pra frente, virou o Lionel Messi. 3 gols, ele vira. E o Ceilândia, que precisava de uma super combinação de resultados pra acontecer, meu Deus, vai fechar o JK. Pra acontecer, pra se classificar, conseguiu, precisava vencer, estava perdendo de 2-0, virou pra 3-2, precisava de um tropeço do Capital. E aconteceu o tropeço com o Gama jogando com 2 a menos. Assim, absurdo o que aconteceu pro lado do Gato Preto. Eu queria muito ver como é que estaria a Ceilândia ali, como é que tá a torcida, como é que tava vendo esse jogo. Quando eu for pro Abadião, e eu irei pro Abadião, eu quero muito perguntar, porque deve ter sido um negócio ensandecedor, absurdo o que aconteceu ali no Cerejão, né? E a vibração da torcida Ceilândia. Então, mostrando, cara, eu falei, não é verdade que eu falei, mesmo com muita inconstância, mesmo sendo um time com alguns problemas, eliminado na Copa do Brasil, o Gato tem 7 vidas, é difícil de matar, e ele provou aí com essa viada espetacular, é a grande história desse candangão de momento, é o que o Gato Preto fez. Vou até virar aqui porque o refletor tá dando uma dificultada. É a grande história, não tem jeito, e conseguindo se classificar. Falando do Capital, já citamos, ficou em quinto por tudo isso, Brasiliense, um campeonato candango muito ruim, muito abaixo, muito abaixo, e mesmo assim muito abaixo, conseguir seus pontos, que prova como esse time tem qualidade, e o que prova também que não merecia estar é você estar ganhando de 2-0 e levar a virada 3-2, faltando 5 minutos para acabar o jogo em casa contra uma equipe inconstante, né? Então, merecido não estar. E o Ceilândia, por mais que não tenha jogado talvez o 4º melhor futebol do Campeonato Candango, talvez não tenha jogado, mas pela insistência, pela garra, e um time que vira o jogo do jeito que virou, acabou merecendo estar aí. Real Brasília, vamos comentar, uma equipe muito jovem, a média de idade de 22 anos, é uma equipe que eu gosto muito de ver. Eu já falei do Samambaia, né, que é a equipe mais vistosa talvez desse candangão, o Gama, que eu também gosto muito de ver jogar, e eu cito, por mais que eu citei o Salvadinho como sensação, mas é um estilo de jogo diferente, como gosto de ver jogar, tem que ser citado o Real Brasília, cara. É um time de jovens muito bons, sou fã do PV, sou fã do Juanzinho, o Mosqueira, um atacante também de muito bom, muito potencial, Davi Araújo, camisa 10, é um bom, excelente time, um excelente treinador. Gosto bastante do trabalho do Rafael Miranda, tá na minha lista talvez de melhores trabalhos desse candangão. Se o candangão acabasse hoje, ele tava com certeza disputando o top 3 de melhores técnicos. Eu gostei bastante ali do que fez o Rafael Miranda e do que faz esse time do Real Brasília. Diferente do ano passado, que escapou do rebaixamento pelo saldo de gols por 1 gol, aqui não, fez 10 pontos, acho que poderia em futebol jogado, pelo que apresentou de futebol, está até com uma pontuação a mais, é quase o contrário do que eu falei do Brasiliense, que pelo jogo de futebol talvez merecia um pouco menos, acho que o Real Brasília merecia um pouco mais. E esse Real Brasília que chegou para a última rodada com o dever de casa completo, por essas inconstâncias, até de um time muito jovem, de muitas vezes não matar jogo, de muitas vezes não conseguir a vitória por falta de eficiência, por falta ali de Adileu Júnior girar a faca, muitas vezes por causa disso acabou não disputando as 4 primeiros lugares, mas sai do rebaixamento sem problema nenhum e no final, na última rodada, dá um show de bola fazendo 4-1 contra a Aruc. A Aruc exatamente na mesma situação do Brasília, mas acho que o Brasília ainda estava
quando, sabe, eu queria fazer uma analogia com o hospital, mas seria um pouco pesado, então vou deixar transformar mais leve. O Brasília tava com o desfibrilador na mão, tava com o desfibrilador ali, com a torcida tentando impulsionar no peito dos colorados aí do Brasília. A torcida tava tentando com esse desfibrilador, porque o Brasília era difícil, mas dava pra ver assim, talvez ele tem coisa no Brasília. Aruque seria muito difícil, tem bons jogadores lá também, mas é um time que sofreu muita dificuldade nesse Candangão. Acho que eu senti, né, sentimento próprio, que pra última rodada o Brasília chegou com olhos mais brilhantes do que Aruque, não um fator de querência, mas sabe, quando você olha e fala, aqui eu acho que tem como, e você olha para Aruque e fala, putz, isso aqui é difícil. E o Real Brasília fez um grande jogo, a Aruque até chegou a empatar ainda no momento por 1-1, mas o Real foi lá e fez 4-1. E é uma pena a gente ver duas equipes que subiram descer, porque é difícil subir na primeira divisão e se manter, por isso a gente elogia bastante o trabalho de Sobradinho no último Candangão, que subiu e escapou do rebaixamento sem grandes perigos. É difícil, porque o nível de competição é outra, montar um time é diferente, exige demais. A gente não gosta quando dois sobem, os mesmos dois caem, os mesmos dois sobem, porque aí tira um pouco da competição e acaba criando um gap. Gostou aqui da língua inglesa? Patrocina nós aí, escola de inglês. Mas o abismo entre os times de cima e os times de baixo. E para finalizar, falando do Paranoá, que levou de 6 esse excelente time do Samambaia. Eu já falei bastante, eu nem lembro se eu cheguei a comentar. Falei do jogo do Samambaia sim, falei do jogo do Samambaia e falar que o Paranoá que flertou com o perigo. É tipo assim, gente, é só não perder de muito, a gente tá classificado. Sim, entendi. Levamos 6. Mas consegue classificar porque, assim como o Ceilândia meteu esse 3-2 histórico, você vê como a história ajuda, né? Não é questão futebol roteirizado. Aquela virada do Paranoá em cima do Real Brasília, 5-4, que em dado momento estava 4-2, faltando 5 minutos para acabar o jogo, aquilo garante o Paranoá na primeira divisão. O Paranoá que foi uma grande sensação do ano passado, ficou em quinto, por pouco não pegou o quarto lugar, que na ocasião foi do futuro campeão Gama. Agora não faz um bom campeonato candango, mas tem bons jogadores. Queria destacar o Lopeu, queria destacar o René Silva, esse principalmente. Sou fã de René Silva, sou renizado, gostei bastante do campeonato candango que fez o René Silva. E por tudo isso, tá? Pelo nível de atuação, pelo que eu vi de futebol do René, desse time da Cobra Sucuri, pela luta que foi a virada 5-4 contra o Real, vou te falar, não merecia cair não, tá? Não merecia cair não. Acho que pelo futebol jogado, tá tudo bem justo na tabela. Os 2 que caíram, os 4 que ficaram lá em cima. Talvez ali entre Ceilândia e Capital, ali você pode argumentar quem jogou mais, tá? Talvez em dado momento, eu admito, acho até que o Capital apresentou mais bola do que o Ceilândia. Mas o Ceilândia fez a partida que fez e virou pra cima do Brasiliense com 6-2. E aí? Vai fazer o quê? Vai te falar que isso não é um grande feito? Lógico que é um grande feito. Merece sim estar entre os 4. Fora isso, acho que a tabela entrega bastante no que foi o nível de futebol apresentado, traduzido em pontos. Eu me despeço daqui como quase a última pessoa a sair do estádio JK. Vamos dar um 360 aqui, já que eu sobrevivendo ao vivo. Ele tem mais informação aqui, ó, trazer pra vocês, dar a volta, enfim. Pô, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu não sei se aqui vai pro YouTube, não, pro YouTube com certeza vai, mas eu não sei se aqui vai na íntegra, com qual thumb, mas enfim, dá seu like, compartilha, a gente tá no Instagram com tudo, né, Instagram tem os stories com os lances do jogo, tem entrevista com o jogador, com o torcedor, também queria dar meu agradecimento aqui, porque não é o final, tá? Ainda tem muita coisa. Inclusive, nem falei, né? Semifinais já definidas, com Gama e Ceilândia, o primeiro enfrentando o quarto e o Gama decidindo em casa, e Samambaia contra o Sobradinho, o segundo e terceiro, só que o Samambaia definindo em casa. O que eu queria falar aqui não é nem me decidindo no Candangão, não, falando longe disso, ainda tem muito jogo, ainda tem pelo menos mais 5 partidas até o título, e num grande palco que é o Mané Garrincha. Eu entendo que tem grandes palcos como o Mané Garrincha, mas é muito legal estar aqui no estádio de cada um. E aqui, ó, a cabine de imprensa, aqui o bastidor, a imprensa fica ali, tá vendo? Ó, deixa eu ver se eu aponto. Ah, meu Deus, tá difícil. Meu Deus do céu, isso aqui vai ter que ser cortado. Aqui? Isso aqui é a cabine de imprensa, ó, tá vendo? Isso aqui que eu tô apontando? Isso aqui. Então, pra eu sair do primeiro tempo e vir pro campo, eu tenho que vir pra cá, passar pela torcida do Capital,
passar pela torcida do Gama, que estava ali atrás do gol, e chegar pra cá. E eu fui muito bem recebido pelas duas torcidas, muito bem recebido pelas duas torcidas. Galera brincou comigo ali, deu entrevista, tanto do Capital quanto do Gama, tirei foto com a galera do Gama, a galera brincou, me zoou. Aí a galera do Capital também brincou muito comigo, vieram todo mundo falar e pô, fazer dancinha. Cara, isso que é legal, isso eu me sinto realmente bastante abraçado quando eu tô aqui pra tentar trazer um pingo de informação. Eu não tenho 100 milhões de inscritos nem nada e tal, não sou esse cara, mas assim, gosto muito de futebol e nessa minha vida, antes de começar a acompanhar o Candangão de vez, eu não sabia nada de campeonato candango praticamente, e acho que muita gente é assim, estão tentando trazer umas pílulas de Candangão pra vocês. É isso, ficou vivendo ao vivo, não vivendo ao vivo, caramba, né? Ficou um sobrevivendo ao vivo. Muito grande, mas faz parte, porque é o primeiro desse formato, vai pro YouTube. Então é isso, me despeço, é um vídeo grande em 20 minutos, falando em resumo dessa última rodada. Olha que loucura do Candangão. É isso, me despeço com essa linda vista e da galera aqui, todo mundo que trabalha e que faz os bastidores, porque apesar que o TC tem que ter segurança, tem que ter a galera da placa, galera aqui da transmissão, todo mundo, é muita coisa pra algo assim acontecer, e tem gente que não valoriza, né? Então é isso, me despeço por mais um Sobrevivendo ao Vivo. Falou, até mais. Curta, compartilha, dá like. Até a próxima, falou e tchau. Desliguei.